Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regata. Já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento aqui na plataforma. Vamos falar um pouco do Matias Segovia, o Segovinha, né? Que chegou com muito hype no Botafogo, chegou realmente com como se fosse uma contratação aí, uma promessa, né, do futebol paraguaio, encantou aí num primeiro momento nos jogos com seus dribles, com seus passes, apesar de não ter conseguido fazer gol na temporada 2023. Quem viu o Segovinha jogando os primeiros jogos achou que ele ia estourar muito rápido no Botafogo, mas não foi isso que aconteceu. Segovinha, ao longo do ano, acabou caindo de produção, acabou oscilando, o que é absolutamente normal até para a idade dele e para o físico também do Segovinha, que é um jogador muito franzino, um jogador muito magrinho e que tem que cortar um dobrado aí no futebol brasileiro, já que aqui requer muito que o jogador seja forte fisicamente, coisa que hoje o Segovinha ainda não é. E com isso, as críticas vieram. Torcida do Botafogo e eu, inclusive, critiquei muito o Segovinha no final do ano de 2023. Naquele jogo contra o Santos, por exemplo, quando o Soteldo foi para cima dele e ele não conseguiu marcar e com isso o Santos fez o gol no último segundo de jogo, foi talvez o jogo aí que eu mais critiquei o Segovinha, porque acabou entregando um resultado que seria de vitória do Botafogo. Mas não foi somente esse jogo, né? Ele já vinha mal há alguns jogos, a reta final dele não foi legal, principalmente depois que acabou estourando aquela música, né? Que acabou criando realmente um hit aí na época, aquela música do Segovinha. Pode ter atrapalhado um pouco ele, né? Ele que não estava acostumado com esse tipo de situação, né? Ele é um jogador que estava lá no Paraguai, é a primeira vez que ele sai do Paraguai para um outro país para exercer a sua profissão. Isso tudo conta realmente. E o Segovinha vem passando aí por momentos difíceis no Botafogo, depois de ter começado aí muito bem, ter virado um xodó da torcida do Botafogo. Talvez seja o primeiro momento aí em que a torcida, tem uma boa parte da torcida do Botafogo que está muito chateada com o Segovinha. Mas o que eu queria falar nesse vídeo sobre o Segovinha é algo que eu preciso elogiar ele. Quando você está num momento ruim, quando você não está num momento legal, você tem que ter atitudes para você sair daquele momento. Você tem que tomar decisões para que você vire o jogo, para que você mude aquele cenário que está ali no momento. E o Segovinha, a notícia que a gente tem é que ele próprio pediu ao Botafogo uma liberação para que ele não tivesse férias, para que ele abdicasse das suas férias, para que ele pudesse estar treinando no Paraguai, né, na equipe sub-20 do Paraguai, que vai jogar o pré-olímpico que será disputado na Venezuela. Então, ele está lá nesta semana, neste momento, com o elenco, né, da seleção paraguaia sub-23, que está lá se preparando para o pré-olímpico. O Botafogo não liberou o Segovinha para jogar o pré-olímpico, mas liberou ele para ele pelo menos participar da preparação. Com isso, a expectativa é que quando ele se reapresentar no Botafogo, o Segovinha deve ser o jogador que melhor se reapresente. Deve ser o jogador com os melhores índices físicos do Botafogo quando se reapresentar. Por quê? Porque o jogador não teve férias, né? O jogador continuou ali na preparação física, né? E isso é algo realmente que a gente precisa elogiar e ele é um ativo do Botafogo, né? O Botafogo comprou ele por um bom valor lá no Paraguai, né? Pagou um bom dinheiro lá no Guarani do Paraguai para trazer o Segovinha. Então o Botafogo precisa nesse momento agora valorizar o seu ativo. O torcedor critica com razão. Eu mesmo já disse aqui e vou repetir, eu critiquei muito o Segovinha, mas eu tenho uma consciência que ele precisa melhorar. A gente tem que torcer muito para ele melhorar, né? Para ele ajudar o Botafogo, para ele voltar a ser aquele jogador que a gente viu lá no início, jogador de dribles, jogador que consegue assistências, jogador que consegue ali com seu drible quebrar a zaga adversária com passe, com drible, deixando o outro jogador na cara do gol. Eu lembro muito do jogo contra o Palmeiras, cara, lá no Allianz Parque, que ele entrou no segundo tempo driblando para cá, driblando para lá,
segurando o jogo, recebendo faltas, ajudou demais. Naquele jogo contra o Cuiabá também no primeiro turno, que ele entra no segundo tempo, jogo 0-0, ele vai lá, descola um passe pro Luiz Henrique, que sofre o pênalti, e o Tiquinho Soares faz o gol da vitória. Então assim, é esse Segovinha que a gente quer ver. É esse Segovinha que a gente contratou de verdade. Não foi esse Segovinha do final do ano que estava dando mole, que não fazia recomposição defensiva, que não conseguia marcar, que não conseguia driblar, que não conseguia fazer nada. Não é esse o Segovinha que a gente identificou potencial lá no Paraguai para trazer, né? Então a gente torce para que essa atitude dele de não ter férias, de estar se preparando aí num período onde ele poderia estar descansando, poderia estar curtindo a vida, poderia estar indo para a praia, poderia estar fazendo qualquer coisa. Ele está aí treinando por opção própria. A gente torce para que ele dê a volta por cima e ajude o Botafogo em 2024. Beleza? Então fica aí o recado, né, para o Segovinha, que eu critiquei demais no final desse ano agora, no final do Campeonato Brasileiro, mas que estou torcendo para que em 2024 ele dê a volta por cima. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!